Boa noite, amados. Paz seja convosco. A palavra de Deus hoje para nós, que o Senhor tem ao nosso coração, é sobre o tempo. E antes de nós começarmos a meditar nessa palavra hoje, nosso culto de terça-feira, o culto da chave da vitória, eu gostaria de fazer uma oração. Nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, meu Deus amado, neste momento, Senhor, nós vamos estar, Senhor, meditando, meu Deus, na Tua palavra, Senhor. Deus eterno, que Tu venhas, Senhor, falar, meu Deus, ao nosso coração, Senhor, à nossa vida. Que cada um de nós, Senhor querido, nesta noite, Pai, venhamos entender, Senhor, Teus propósitos. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, amém. A palavra de Deus que o Senhor tem para nós nesta noite está em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, onde ela tem como título, Tempo para Tudo. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Versículo 3 diz: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então eu estava perguntando ao Espírito Santo que palavra ele tinha para nós nesta noite. E o Espírito Santo de Deus, ele falou meu coração e me deu como resposta. Sabe qual é, minha filha, o maior problema do meu povo e da humanidade? É que nós somos preparados apenas para os tempos bons. Nós não somos preparados para o tempo mau. Muitas vezes, até financeiramente, nós não sabemos nos preparar. Muitos, tem alguns que fazem as suas reservas, mas tem muitos que não. Às vezes chega aquela época dos tempos, como a gente sempre diz, né, lá do Egito, tempo da vaca gorda, e a gente pega e vai lá e acaba tudo no tempo da vaca gorda. Mas chega o tempo das vacas magras, o tempo difícil. E muitas vezes nós não temos nenhuma reserva para esse tempo difícil. Mas sabe por que nós agimos assim? Porque nós fomos ensinados, treinados a ser vencedor, a conquistar. Somos conquistadores, somos vencedores. Mas a palavra de Deus, ela diz que tem o tempo de guerra e tem o tempo de paz. O tempo de guerra é o tempo das lutas, o tempo das dificuldades, o tempo dos problemas.
O tempo das situações difíceis. O tempo de paz é o tempo da bonança, o tempo que está tudo bem, o tempo que a gente está sempre está em boa condição. É a palavra de Deus que diz. Eu não estou falando nada fora da palavra de Deus. O Senhor também diz, através de Salomão, ele também diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Todos nós nascemos, todos nós um dia vamos morrer. Mas é algo também que nós não estamos preparados para a morte. A gente entra em desespero, a gente entra em pânico. Mas a gente tem que ter essa consciência que um dia a morte vai chegar. E por este dia que a morte vai chegar, nós precisamos estar preparados, como diz a palavra de Deus, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nós precisamos estar preparados para esse dia da nossa morte. Não é verdade? E estar preparado para nos encontrarmos com o Senhor. A gente tem medo. Todo mundo tem medo de morrer. As pessoas normais têm medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Mas se aquele dia foi o dia que o Senhor determinar para eu morrer, eu preciso estar preparada para me encontrar com meu Deus. Porque a palavra de Deus diz que eu nasci e que assim como eu vou nascer, eu vou morrer. O Senhor diz que tem tempo de chorar e tem tempo de rir. Nós não estamos vivendo um tempo de rir. Nós estamos vivendo um tempo de aflição, um tempo de choro, um tempo de tristeza, que muitas vezes nós não tem ninguém da nossa família, mas tem um amigo, tem um parente de um amigo, tem uma pessoa conhecida que está doente ou talvez faleceu, e isso nos entristece. Mas o Senhor diz que tem esse tempo. Mas também a sua palavra diz que há o tempo de rir, que isto vai passar. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse que as nossas momentâneas tribulações, que essas tribulações elas não são permanentes. Mas que elas também não são comparadas com o peso da glória, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Essas aflições, como diz aquela canção, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Nós cremos que esse tempo difícil, que esses momentos difíceis, eles vão passar. A palavra de Deus diz aqui também que há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. E nós estamos no tempo de afastar-se de abraçar. Muitas vezes nós queremos estar na igreja com nossos irmãos, né? A gente gosta de estar junto, aquela comunhão, aquela alegria, né? Mas já foi necessário nós nos afastarmos. Chegou o tempo de nós se afastarmos. Mas nós não estávamos preparados para a gente se afastar e a gente se revolta e a gente fica bravo, eu fico bravo. Porque eu gosto de estar lá, junto com meus irmãos, louvando, celebrando. Mas o Senhor disse, é tempo de se afastar. É o que o Espírito Santo está nos ensinando com isso, que a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz. Que nada acontece debaixo deste céu que não tenha um propósito. Tempo de afastar-se, tempo de deixar de abraçar. Qual é o propósito disso? Eu acredito que para nos fortalecer mais. Eu acredito para nós valorizarmos mais as pessoas. Eu acredito
para a gente ter mais prazer de estar junto, de estar na presença do nosso Deus. Porque o Senhor Jesus, quando ele se despediu, ele escreveu, João escreveu, no capítulo 16, no versículo 33, quando o Senhor estava ali, dando aquela palavra de despedida, estava orientando os discípulos na sua época. E ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não disse para os discípulos que eles iam ficar afligidos. O Senhor disse: vocês vão passar por aflições. Eles foram afligidos. Muitos perderam a sua vida pela causa do Evangelho. Mas o Senhor disse ali para eles que mesmo no momento difícil, no momento da luta, no momento da aflição, que era para eles terem paz em Jesus. E é isso que o Senhor quer dizer para nós, nesse tempo em que a Bíblia diz que não é tempo de rir, não é tempo de abraçar, muitas vezes não é tempo de ficar curado, é tempo de ir para a glória. Ele diz que nós temos que ter paz no Senhor. Temos que ter paz em Deus. E que nesta noite, neste momento, o Espírito Santo de Deus, ele entre em nossos corações, ele entre nos nossos lares, ele entre na nossa casa. Jesus é a chave da nossa paz. O Senhor diz: tende paz em mim. Se nós nos sentirmos aflitos, se nós nos sentirmos angustiados, se nós nos sentirmos desanimados, o Senhor manda que nós venhamos ter paz nele. Então vamos nos apegar a Deus nesse tempo, no tempo difícil. Se você verificar lá na palavra de Deus, em Eclesiastes 3, o tempo é tempo de choro. É tempo de guerra. É tempo de derribar. É tempo de chorar. É tempo de se afastar. É um tempo difícil. Mas, como eu disse, muitas vezes nós não estamos preparados para isso. E o Senhor, ele está nos preparando. Talvez venham coisas mais difíceis. Talvez as coisas elas não venham se tornar mais fáceis, elas venham apertar mais. Mas essa palavra que o Senhor deu é para a gente ter cuidado, para a gente ter cuidado. Para a gente se apegar em Deus, para a gente confiar no Senhor. Nós não queremos perder, mas a Bíblia diz que há tempo de buscar e tempo de perder. Aqui, versículo 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Mas como eu falei muitas vezes, nós não fomos preparados para esse tempo. E talvez para um tempo ainda mais difícil. Mas Deus está nos preparando. A palavra de Deus está abrindo o nosso entendimento, nossos olhos, para nós nos prepararmos. Para nós começarmos a prestar atenção às Escrituras cada vez mais. Quando o Senhor revelou para José o tempo das vacas gordas e o tempo das vacas magras. Ele preparou eles, ensinou José a se preparar no tempo das vacas gordas para viver o tempo das vacas magras, no tempo difícil. Então vamos
começar a prestar atenção mais na palavra de Deus. O Senhor disse, nesse mundo vocês sofrerão aflição, mas eu venci o mundo. A palavra do Senhor diz que o sol brilha para o justo e para o injusto. A chuva molha a plantação do justo e a plantação do injusto. Então, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós somos seres humanos, nós não somos anjos. Nós estamos sujeitos a sermos afligidos também, junto com o mundo. Passar as situações difíceis que o mundo está passando. Mas nós temos que pedir ao Espírito Santo sabedoria. Sabedoria. Força. Ânimo. Coragem. E a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz que chegou o tempo em que o justo, ele viverá pela fé. Chegou esse tempo. Nós temos que viver pela fé. E como diz aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele decidir que não é para curar, Ele continua sendo Deus. E nós continuamos em amá-lo, em servi-lo, porque nós entendemos que aquele tempo, que é o tempo de eu chorar. Mas também vai chegar o tempo de eu rir novamente. Porque o Senhor diz, vocês vão ser afligidos, mas tem paz. Afligido no mundo, mas tem paz em mim. Porque eu venci o mundo. Se o Senhor venceu o mundo, todas essas aflições, todas essas situações difíceis que está no mundo, Jesus vai colocar um ponto final. Por causa dos seus escolhidos. E para isso, nós precisamos estar ligados na videira, alimentados por ela, sermos o galho, porque ele é a videira verdadeira. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça a cada dia, que Deus nos dê força, coragem, que a nossa aflição ela seja leve e momentânea, como diz o apóstolo Paulo, e que ela não se compara com aquilo que Deus tem guardado para nós. Que nós venhamos perseverar na fé. O justo vive pela fé. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, meu Deus, neste momento, Senhor amado, eu te apresento, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor. Te apresento, Senhor, a nossa casa. Como a tua palavra diz, Senhor, com o teu Espírito Santo revelou. Os tempos são tempos de lágrimas, são tempos de doença, são tempos de tristeza, são tempos de perda, são tempos de guerra. Mas o Senhor Jesus disse que essas aflições, elas viriam, mas que nós deveríamos ter paz com Ele, porque Ele ia vencer. Ele venceu o mundo. Então, todas essas coisas do mundo, elas são vencidas através da fé, no poder do Senhor Jesus, pelo sacrifício da cruz. Deus poderoso, nós confiamos, Senhor, nós acreditamos e temos a certeza, Senhor, da vitória sobre a nossa vida. Meu Deus, nos coloca, Senhor Deus Pai, na paz, na tranquilidade. Pai, sossega o nosso coração, tira toda a ansiedade, Senhor, tira toda a angústia, Senhor. Meu Deus, é no nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos, ser conosco, ser com a nossa casa, ser com a nossa família, Senhor, ser com este Brasil, Pai, com aqueles que estão, Senhor, em leitos de hospitais, aqueles que estão em UTI, aqueles, Senhor Deus, que o filho está, Senhor, chorando, Pai, que ele volte a sorrir. Que esse filho que chora pela sua mãe, pelo seu pai que está internado, que ele volte a sorrir, Senhor, que o tempo de choro passe e volte o tempo de sorrir. Que o tempo de morrer passe e venha o tempo da cura.
cura. Ó Senhor querido, tempo de perder, Senhor, vem o tempo de buscar. Meu Deus, no nome de Jesus, Senhor, te peço, Deus, abençoa, Senhor, cada um de nós, este Brasil, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém e amém, Jesus, e graças a Deus, e graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus entre agora nos hospitais, nas enfermarias e vá tocando agora, pelo poder do nome de Jesus, pelo clamor da igreja, e vá sendo curado todos aqueles que estão no leito de um hospital, e que haja um pico de cura na nossa nação, no mundo, no Brasil, na cidade de Ananindeua, no estado do Pará, em todas as nações. É que nós te pedimos, Deus, tua misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.